Demorei um pouquinho para assistir o filme que a gente vai criticar hoje, mas é porque eu achei que eu ia encontrar um filme que é mais do mesmo. Não fiquei tão interessado assim, principalmente por parecer que era um filme voltado para a temática de monstros. Mas eu vi algumas críticas positivas, por isso fiquei curioso e resolvi assistir aqui com a minha mãe, já que não saiu nenhum lançamento interessante. Mas será que vale a pena ou será que a gente deveria segurar o play e não ver essa obra? Vou contar para vocês se vale a pena ou não, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante e você é muito bem-vindo por aqui. Curta esse vídeo se você curtiu ele especificamente e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles amigos que são bem desconfiados com os lançamentos que são muito bem falados por aí. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Não Solte, filme estrelado pela Halle Berry, que interpreta o papel de June. Aqui a gente vai conhecer essa mãe, essa personagem, que cria os seus dois filhos gêmeos em uma cabana no meio de uma floresta muito fechada. E ela cria eles ali porque supostamente há um perigo para fora da floresta, perigo esse que está muito ansioso para acabar com sua família. Esse grande risco nunca é contado de fato que é, mas ele está por ali, e essas crianças vão precisar enfrentá-lo, na verdade essa família como um todo, afinal vai acabar a alimentação e eles vão precisar adentrar na floresta obscura. Mas será que realmente há um perigo? Ou será que mais uma vez o perigo real está dentro da casa deles? Como disse a vocês, eu achei que esse filme seria mais do mesmo e vou dizer para vocês que eu não me enganei. Infelizmente aqui, a super atuação da Halle Berry não foi o suficiente para me salvar de um filme que eu já imaginava por onde ele caminharia. É um filme legal, tem algumas cenas que talvez vá te assustar, para mim não funcionou, tem uma ótima fotografia, mas o roteiro em si é um roteiro bem empobrecido. Inclusive ele é dirigido pelo Alejandro Arra. Esse diretor já fez alguns trabalhos, como o filme Oxigênio, que tem crítica aqui, que eu achei péssimo. Também fez Viagem Maldita, que eu acho um dos clássicos do cinema do horror. E também fez outros filmezinhos ali, mas nenhum com grande relevância. Viagem Maldita, ele teve relevância, mas num público muito nichado. Ele não chegou a ir para o grande público. E também tem suas controvérsias. Aqui a gente tem um filme que também vai ter suas controvérsias pelo fato de que ele apresenta uma narrativa que lembra bastante Um Lugar Silencioso, com essa questão deles terem que ficar ali naquele ambiente sem fazer muito barulho, um ambiente muito vasto, mas ao mesmo tempo muito limitado. Lembra diversos outros filmes também relacionados a florestas e monstros que estão lá fora, porque é um filme que ele é feito no modelo que já foi feito algumas vezes. Então é difícil que tenha essas grandes surpresas. Por mais que tenha um plot twistzinho ali no meio do roteiro que vai fazer com que você imagine que ele vá para outras direções, mesmo assim, para mim, pelo menos, ele foi numa direção muito segura. Então ele puxou essa cordinha e só foi até um caminho muito tranquilo. E eu falo porque puxar essa cordinha é porque para desbravar a floresta, essas crianças e essa mãe vão com uma corda amarrada pela cintura. Então eles vão caminhando por ali, quando chega o fim da corda eles retornam. E supostamente é essa corda que é a salvação dessa família. Se eles largarem da corda, alguma coisa vai acontecer. Por isso o título Não Solte. Por isso, ou em qualquer entrelinhas. Aqui então acaba a minha crítica sem spoiler e vou adentrar para uma parte onde eu entendi mais ou menos o que aconteceu com a história. Não é tão complexa assim, mas talvez você tenha outra forma de ver o filme e respeito completamente. E agora sim, uma parte com spoiler. Não vou dizer para vocês o final explicado, que eu acho muito egocêntrico falar dessa forma, mas a forma como eu entendi o filme. Essa mãe cria essas duas crianças isoladas como se algo houvesse acontecido no mundo, talvez um apocalipse, algo nesse sentido. Isso vai sendo corroborado pelas caminhadas dessas crianças e dessa mãe na floresta, ao ver um carro tudo depredado, jogado ali no meio, e também ao perceber que parece mesmo que não há nenhuma vida ali naquele lugar, além dos animais, que são poucos e que eles pegam para comer. Eles se alimentam com animais
que estão ao entorno da floresta, e a água para mim não ficou muito claro de onde ela vem, ou pelo menos eu não prestei tanta atenção. Logo a gente já percebe que o risco são pessoas completamente comuns que se tornam monstros à ótica dessa mãe e que tem algo na boca, e supostamente ao receber o toque desses seres, eles seriam possuídos. Então é uma mistura de possessão demoníaca com criaturas que parecem zumbis. E eis que apenas a mãe enxerga esses monstros de primeira mão. Tem uma cena onde os meninos acabam perdendo a corda e ela vê a figura da mãe dela toda transfigurada atrás dessas crianças, que seriam seus netos, e ela não é uma figura real, ela é um monstro da floresta. E as crianças não veem a sua avó. E ela conta, depois de salvar as crianças, o que ela é e o que é essa figura e o que ela representa. Dá para perceber que essas crianças estão ali há muito tempo convivendo com toda essa mística. E isso vai sendo mostrado logo depois, quando as crianças começam meio que a crescer e passar da ideia da criança para uma ideia mais natural e racional de mundo e a duvidar da sua própria mãe, achando que talvez ela esteja louca ou enlouquecendo aos poucos. Afinal, eles já estão numa fase que eles estão passando fome, comendo casca de árvore, literalmente. E eis que um desses filhos decide se rebelar quando há a quase morte do cachorro, que seria o alimento deles por um outro tempo. Eis que aqui vem a ideia que eu achei desde o começo do filme, que talvez essa mãe estivesse enlouquecendo e essa loucura, essa doença mental, fizesse com que essas crianças também entrassem nesse jogo e nessa narrativa. E para mim foi essa a lógica da história, porque depois ela vai falecer quando ela for confrontada com seus próprios demônios, numa espécie de surto, vai deixar essas crianças sozinhas, e eis que eles vão precisar ir para a floresta. Um deles vê essa figura, que é essa figura fantasmagórica, agora no corpo de uma criança, que também vai fazer parte da história, e ele, por sua vez, parece que também acaba meio que pegando um pouquinho da doença psiquiátrica da sua mãe, inclusive tentando matar o próprio irmão. E isso é confrontado com a chegada do mundo real, porque quando eles estão na floresta, um deles começa a gritar socorro, pelo fato de que ele está com fome. Chega um outro personagem que aparece na cabana deles, dizendo que estava andando pela floresta e ouviu esse grito, e ele tenta ajudar, só que ele é morto por um dos irmãos. Irmão esse que é o irmão que compra mais a narrativa da sua mãe falecida, de que realmente há um perigo na floresta. E eis que essa criança que aparece, que vai supostamente possuir o corpo desse irmão, é a filha desse cara que foi ali visitar. Então ela está em busca do seu pai. O filme finaliza numa história meio doida dessa segunda criança supostamente possuída incendiando a casa deles com o seu irmão lá dentro, e o seu irmão vendo a figura da sua mãe que o convida para a morte, venha para as chamas, e algo nesse sentido, até que os dois se abraçam e caem numa espécie de calabouço, um porão ali embaixo, enquanto a casa pega fogo, e ele fica falando que ama a mãe dele, até que essa criatura, ela vai perdendo a sua pele como uma cobra, abraça o seu próprio filho e supostamente fica em paz mesmo sendo um monstro. E aí a gente vê essas crianças sendo resgatadas por bombeiros. Essa cena foi uma das cenas que mais ficou claro para mim que na verdade não havia monstro nenhum, que eram só coisas da doença psiquiátrica da mãe dela, que era uma doença que veio de gerações. Então a gente vê o momento em que ela fala da sua avó, que também via esses monstros, depois ela passa a ver esses monstros também, e por sua vez as crianças também passam a ver esses monstros. Tem inclusive uma cena que essa avó fantasma fala que talvez ela tenha sido envenenada pela própria filha, então talvez essa doença mental tenha feito com que essa mulher tenha envenenado a sua própria mãe, a avó das crianças, o seu próprio esposo, que também aparece ali como um fantasma da floresta, e que iria acabar, hora ou outra, matando essas crianças se ela achasse que eles estavam possuídos. Essa doença, por ser hereditária, poderia ter passado para essas crianças também, na figura desse filho que acaba aceitando muito a ideia da mãe e acaba vendo também esses seres sobrenaturais. Eu acreditei nessa teoria pelo fato de que havia um celular, havia uma estrada, haviam bombeiros, então o mundo lá fora continuava a existir. Não achei um filme surpreendente. Desde o começo, tinham dois caminhos a serem seguidos, de ter monstro lá fora ou não ter monstro lá fora, então não havia muito caminho para ser surpreendente.
Mas claro, as atuações foram ótimas, os monstros e os efeitos práticos foram bem feitos também, conseguiram ser interessantes em tela, e também a metáfora por si só, assim como ela foi feita, não é tão impactante. Vi pessoas dizendo que parece Babadook, não é dessa forma, mas pelo menos surtiu o efeito necessário, que foi fazer pensar um pouquinho e tentar desvendar essa obra, por mais que ela não seja de fato um quebra-cabeças. Então agora sim, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. E caso vocês tenham dicas de série, filme ou livro, fiquem à vontade. Adoro ler cada comentário de vocês por aqui.